Agora, doutora Márcia, dá uma olhada só nessa história aqui, porque foi indiciado por assédio sexual o professor de 39 anos, denunciado por alunas em Apucarana, no norte do Paraná. De acordo com as jovens, os assédios aconteciam dentro de uma escola da rede estadual. Segundo a Polícia Civil, 11 vítimas foram até a delegacia e contaram sobre os crimes que teriam acontecido entre 2012 e 2019. As meninas tinham entre 16 e 17 anos à época. Elas participaram de um movimento mundial que denunciou assédios. Todas usaram a hashtag Exposed, que significa exposto em inglês. Ele fechou a porta e grudou em mim e me encostou na mesa. Ele ficou olhando para o meio da minha perna e simplesmente colocou a mão e tirou a borracha de lá. Nós conversamos com algumas delas que preferiram não se identificar. Ele pedia para as meninas não pagar o quadro. As meninas, ele falava: "E gente, isso que é mulher, olha o corpo dela." Ele olhou para o meu seio e falou: "Nossa, se aí não der 2 litros de leite, eu queria cavar uma coisa e entrar ali, mas não ter que olhar de volta para ele." Sempre fazia carinho no cabelo das meninas, sempre fazia carinho na mão, no braço. Ele se aproximou de mim, ele fez referência à camiseta que eu tava com a camiseta da banda Ramones. Ele apertou meu seio, né, passou a mão e brincou falando Mamones, né? E assim, dentro de sala, como se fosse uma coisa super normal. E eu fiquei totalmente sem reação, eu não sabia. A ex-aluna, que na época tinha 17 anos, diz que pediu para não entrar no motel, mas o professor teria ignorado os apelos. Ele sempre me oferecia carona e eu sempre pegava carona porque ele morava perto da minha casa. E aí um dia ele acabou indo num motel. Eu comecei a chorar, eu queria ir embora. Ele: "Não, a gente só vai conversar, fica tranquilo." E mesmo assim ele entrou no motel? Mesmo assim. Aí, na hora que ele começou a tirar a roupa dele, eu me tranquei dentro do banheiro e falei: "Eu não vou sair daqui enquanto você não me der certeza que eu vou embora." Até que daí ele falou assim: "Não, então eu vou te levar." Daí na hora que eu saí, ele começou a se masturbar na minha frente. Nós tentamos conversar com o professor. Oi? Oi? Eu falei com ele falou que conversa depois com o presença do advogado. Ele não consegue falar conosco mesmo? O professor indiciado não tem antecedentes criminais e negou todas as acusações. Caso seja condenado, ele pode receber uma pena de até 16 anos de prisão. Bom, a gente tem também uma entrevista, uma sonora com a delegada que está cuidando do caso. Vamos ver. A Polícia Civil concluiu as investigações do caso Exposed de Apucarana. Após ouvir todas as vítimas e testemunhas, a Delegacia da Mulher entendeu pelo indiciamento do professor por crime de assédio sexual. O caso ficou nacionalmente conhecido após um movimento dessas alunas nas redes sociais em que denunciavam esse professor por assédio sexual em sala de aula. O procedimento agora está com o Ministério Público, que poderá oferecer denúncia nos próximos dias. O professor também foi ouvido aqui na delegacia, mas optou por seu direito de se pronunciar apenas em juízo, ou seja, ele não quis se manifestar em sede de inquérito policial. Agora, o procedimento segue entre o Ministério Público e o Poder Judiciário. Bom, eu continuo conversando aqui com a doutora Márcia Marcondes. Doutora, que ousado que foi esse professor aí. E eu queria que a senhora falasse para as meninas, estudantes, como que elas devem ficar atentas aí a esses sinais aí e evitar esse tipo de situação. E o que devem fazer quando percebem isso por parte de um professor. Veja bem a gravidade disso. Essas meninas são estudantes, ele tem uma certa autoridade, porque ele é o professor. Então, o que se entende nesse momento, a vítima entende que ela sozinha, ela não, talvez nem acreditem nela, né? Mas não, é exatamente o oposto. Quando a gente tem uma dessas vítimas que se revela, ela acaba, digamos, entre aspas, puxando as outras que também sentem coragem em conversar conosco, conversar com seus pais, conversar com a escola, para que chegue isso até uma delegacia de polícia, para que essas pessoas não façam isso. A gente vê isso não só com a situação de professores, mas nós tivemos situações em religiosos ou pseudo-religiosos, vemos isso em situação de treinadores com meninos e meninas. Então é muito importante que se tenha essa atividade de denunciar. E nessas circunstâncias a gente às vezes tem uma dificuldade com testemunhas, porque eles não fazem isso em frente de outras pessoas. Mas as histórias, elas se complementam e isso cria o convencimento da delegada, como a doutora Sandra bem falou.
Tá certo. Doutora Márcia, obrigado pela sua participação aqui, então, no nosso Balanço Geral de hoje. Até uma próxima. Obrigado.